essa saudação, um conteúdo novo, que é a parte de trabalho. Entendam, o trabalho ele tem consequências muito importantes dentro da mecânica, porque ele permite uma generalização, que a gente vai ver, eu vou comentar e vocês vão ver nas outras físicas, que é não só não ficarmos apenas presos à mecânica. A gente pode calcular trabalho eletromagnético e o conceito de energia, que tem uma aplicação ampla em toda a física. Só um instante, pessoal. Está faltando um pouco de lágrima de alunos para lubrificar a garganta. Olha só. Ou seja, o conceito de trabalho está intimamente ligado ao conceito de energia, mas vocês vão ver que eu vou usar uma abordagem um pouquinho diferente daquele material que eu vou disponibilizar online, daquelas aulas daquele professor que eu estou disponibilizando para vocês. Ele está seguindo rigidamente o Halliday, que é o objetivo dele, a proposta dele é seguir cada sessão do Halliday, e eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Vocês vão ver que provavelmente são visões complementares. Eu podia seguir o que ele está fazendo, mas daí eu não teria necessidade de dar aula para vocês. Eu falaria, pega. Mas nesse tópico eu queria explorar algumas coisas, alguns aspectos diferentes. E é por isso que eu ainda não disponibilizei o material lá no Moodle. Estou pensando como que eu vou fazer. Provavelmente eu vou disponibilizar minhas aulas numa sessão e as outras vão seguir o exemplo, o modelo anterior. Então essa vai ser a única diferença. Vocês vão ver que eu vou abranger todos os tópicos. Por que eu vou abranger todos os tópicos? Porque depois eu vou fazer aquela ideia voltar em cada tópico através de problemas e exercícios. Olha, tem um problema. A gente vai tentar resolver e a gente recupera o conteúdo para a gente revisar alguma coisa conceitual que talvez tenha ficado para trás. Ok? Então, vamos lá. Para que a gente faça isso, eu vou dar a nossa aula. Feijão com arroz. Fechou. Ok? Então, vamos lá. Sumário não está muito útil. Sumário, trabalho, trabalho. É que eu não consertei a transparência, então ficou desse jeito. Mas a que eu vou disponibilizar para vocês vai estar correta. Novamente, eu vou insistir isso com vocês, que eu já falei, acho que na primeira aula, numa das primeiras aulas, que nós temos o sentido cotidiano das palavras de física, que são aplicadas, foram expropriadas da física e utilizadas no dia a dia, ou a física pegou do dia a dia, trouxe para o conceito, mas trouxe para o dia a dia. Isso não tem nada de errado, mas a única coisa que a gente tem bem claro na nossa cabeça é, quando a gente fala em trabalho, ela tem um conceito bem rígido e claro com relação à física, tá certo? E o conceito de trabalho é diretamente ligado às leis de Newton. Olha só, o trabalho, vocês conhecem essa expressão lá do segundo grau, basicamente é a força vezes o deslocamento, que eu usei ΔR, era para ter usado D, me enganei. Em que a gente consegue escrever como? F produto escalar ΔR, que é igual a um módulo da força F vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de θ, onde o cosseno de θ está aqui, ó, é o ângulo entre o deslocamento e a força. Nesse caso aqui, a gente tem uma força constante, certo? Essa força não realiza, essa força em azul, ela tem duas componentes. Se a gente decompor ela na direção do eixo x e do eixo y, que não está representado aqui,
Nós temos essa componente em x, que realiza trabalho, está aqui na expressão, que olha só, f cosseno θ é um valor diferente de zero. E esse elemento aqui, que é perpendicular, ele não realiza trabalho. Por quê? Porque esse ângulo aqui é 90 e ele está relacionado com quem? Com seno de φ, não seno é cosseno. Acho que isso está claro. O que eu quero chamar a atenção aqui um pouquinho diferente para vocês, a gente tem que profissionalizar não, desculpa. A gente tem que chamar atenção para outras coisas. É o seguinte, vou encontrar minha para variável. Não perdi, tem duas. Tem dúvida em qual das duas pegar. Duas borrachas pegar. Que eu devia pegar. Mas olha só. Então, o trabalho é igual a força, produto escalar, o deslocamento. Aqui eu vou usar a notação D, porque se vocês lembrarem lá na apresentação, opa, não é a minha apresentação, é essa apresentação. Tem D aqui. Novamente, eu vou corrigir na transparência que eu vou colocar para vocês. F deslocamento. Olha só, isso aqui é um produto escalar. Vocês acabaram de ver que a gente consegue escrever isso como F módulo do vetor F vezes o módulo do vetor deslocamento cosseno de φ, que é o ângulo entre os dois vetores. Então, tem a força, o deslocamento, vou dizer que esse aqui é o vetor deslocamento D. Essa aqui é a força F. E esse é o ângulo φ. Estou insistindo em mostrar isso aqui, sabe, professor? Isso aqui a gente já sabe. Eu só quero insistir que eu também posso escrever o trabalho usando a definição de produto escalar, usando coordenadas cartesianas, aquela definição que veio de coordenadas cartesianas. Espero que vocês lembrem, que eu vou escrever aqui, que é o quê? F vetor D em coordenadas cartesianas vai ser componente F na direção x vezes componente D na direção x mais componente F. Opa, não tem vetor aqui não. Sai daí, vetor. Y na direção de y mais F z direção de z. Por que eu estou escrevendo desse jeito? Para vocês se habituarem, vocês vão ver isso escrito de várias maneiras. E isso aqui, vocês vão ver que isso aqui é interessante, essa anotação é interessante, porque fica claro para a gente que eu tenho três componentes que eu tenho que trabalhar entre elas. Se o meu deslocamento só tem componente em x, então isso aqui vai embora, e isso aqui vira uma coisa unidimensional. Se ela só tem em y, os outros vão embora, só tem em z, as outras vão embora. Independente da força ter componentes, tá? Se o meu componente, minha força F, tem componente na direção x, y, z, ou no exemplo bidimensional, tá? Vou colocar um exemplo bidimensional. Vocês já sabem qual que eu vou colocar. Esse aqui. Eu tenho uma força bidimensional em que o componente, nesse caso, apesar da força ter componente em y, isso significa componente f de y diferente de zero. Opa,
Perdão. Pessoal, eu estou usando esse recurso, só que eu estou olhando para o brown board, tá? Então, se em algum instante eu parar, vocês não conseguirem mais ler o que eu estou escrevendo, me avisem, tá? Vou tentar me patrulhar, mas vai acontecer. Por que eu escrevi desse jeito? Porque, como vocês podem olhar na imagem, a força F, ela tem componente na direção Y e componente na direção X. Mas o deslocamento só tem componente na direção X. Nessa expressão aqui, o que isso significa? Que isso aqui é diferente de zero. Que isso daqui é diferente de zero. Eu não vou nem olhar Z, tá? Não vou pagar, mas vamos ignorar Z, porque nosso exemplo não tem. Mas esse termo é diferente de zero, porém, esse termo é igual a zero. Por isso que não tem a componente de força na direção Y e, consequentemente, Z. E se é uma consequência direta, você enxerga isso aqui, é da definição, tá certo? Ah, só vou ter força, só vou ter força, trabalho nessa direção, porque o ângulo é diferente do 90 a 0. Aqui vocês estão vendo o motivo, a motivação desse resultado. Ok? Voltando agora para a aula do PDF. Eu não sei porque houve a inversão de cores lá, tá? O que mais? Uma coisa importante. É sempre bom a gente chamar a atenção. Trabalho tem notação de Newton, tem unidade, né? Vezes metro, que a gente também vai reescrever como quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas isso tem um nome especial que vocês conhecem. Joule, que é a unidade de energia. Isso já aponta para a gente que trabalho tem uma relação com energia. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas essa definição de trabalho que a gente viu de segundo grau é uma definição correta, mas a gente tem que melhorar um pouquinho esse nosso conceito, profissionalizar ele mais um pouquinho. Aqui, vocês vão encontrar na literatura o trabalho escrito como integral da posição inicial, posição final de F, produto escalar dr, ou seja, eu vou ter o elemento infinitesimal de dr, ou escrever o trabalho na sua forma diferencial, que é bastante comum, que é dw igual a vetor f, produto escalar, elemento infinitesimal dr. Certo? É importante aqui a gente chamar a atenção, a integral deixa isso explícito. Eu podia ter deixado mais explícito, mas infelizmente eu não deixei. Explícito o quê? Que é essa definição, trabalho igual a integral de R inicial para R final, F de R, esse R essa função, esse trabalho pode ser dependente da posição, dependente da velocidade e dependente do tempo, vezes dr.
Professor, a gente não viu trabalho dependente de velocidade. Vimos sim. Quando eu coloquei lá para vocês em cinemática, aquele exemplo, uma aceleração de um corpo em queda livre, tem alguma coisa dessa forma. Aceleração igual a menos B menos CV. Eu falei que a aceleração dependia da velocidade. Pessoal, se vocês lembrarem do conteúdo de força, das leis de Newton, aceleração não é nada mais do que força dividido pela massa. Ou seja, se eu passar massa para o outro lado, estou só exagerando, tá? A massa está embutida nessas constantes, mas isso é só como exemplo, tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo de uma força dependente da massa. Mas você não trouxe isso em força. Eu estava preocupado com outra coisa em força. Agora a gente está começando a ir mais longe. Esse é o objetivo da construção do conhecimento. Eu posso sempre recuperar coisas anteriores. Tá ok até aqui, pessoal? Tá todo mundo comigo? Ninguém está saindo correndo? Deixa eu ver se alguém saiu. Tranquilo, professor. Fechou, então. Voltando para cá, para a apresentação. Não, tá, isso. Eu deveria ter... Agora, voltando, então. Então, o que eu deveria ter escrito aqui para vocês é isso aqui. Mas a gente tem aquela mania de condensar a notação para não ficar muito cansativo. Tanto na forma integral quanto na diferencial, deveriam ter esses elementos que eu chamei a atenção. Deveriam ter esses elementos que eu chamei a atenção para vocês. Pessoal, o professor de cálculo, vocês estão fazendo cálculo 2, né? Alguns de vocês já devem ter feito. Cálculo 1 e 2. Isso mesmo. Tá, não, quer dizer que isso está garantido que vocês já viram cálculo 1. Pessoal, é claro para vocês a diferença entre uma notação integral e uma notação diferencial? Eu sei que os professores de matemática se esforçam, mas às vezes ele não fica muito claro. Quando eu falo de integrais em física, tá? Na verdade é geral. Significa quando eu falo de integrais em física, significa o seguinte: eu tenho um período de tempo, uma distância, uma faixa de energia, uma faixa de momento. Aqui vamos simplificar e deixar na forma de distância. Quando eu faço uma integral, por exemplo, de trabalho com relação... Aí, ó. Tentei economizar papel e fiz faquinha. Quando eu faço uma integral desse pedaço aqui, por exemplo, de trabalho, falo, vou fazer integral de f de x. Vamos dizer que a gente só já pegou o componente x do trabalho, que é o que interessa para a gente. A gente já sabe que não tem outros componentes. Eu quero saber o trabalho, a propriedade de trabalho, nesse trajeto todo. Agora, quando eu faço isso aqui, significa que eu quero saber a propriedade de trabalho num ponto específico. O correto, novamente, aquela discussão com relação à diferenciação, derivada de alguma coisa com relação a alguma coisa, eu deveria colocar um indicativo. Eu quero no ponto x igual a 0, ou no ponto x específico. Como que a gente generaliza isso? Não, eu vou querer num ponto x genérico.
x igual a x. Ou seja, se eu fizer a conta direitinho, isso aqui sem essa limitação vai me dar o trabalho ou nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto. Ou seja, vocês estão entendendo. Ah, como que eu sei o trabalho em um desses pontos? Eu vou aplicar o resultado disso aqui nesse ponto específico. Aí, quando eu vou daqui para cá, eu estou fazendo o quê? Lembra da soma de rima? Eu estou somando o trabalho de cada um deles. Tá? Só para relembrar isso, porque às vezes eu acho importante fazer essa conexão, porque algumas vezes não fica a gente, eu falo gente, professores, tá? Não estou culpando os professores de física e nem outros professores de cálculo. Nós não damos atenção nessa conexão, e essa conexão é importante para que fique claro para vocês. Para a gente é claro, mas é sempre bom chamar atenção. O bom é, se vocês acham que, eu acho que já sabia disso, mas não sabia externalizar, significa que vocês aprenderam bem cálculo. Tá certo? Às vezes a gente precisa desse empurrãozinho para conseguir fazer essa conexão. Desculpa, pessoal, estou tomando muita água. O ar-condicionado está ligado, está muito quente para deixar desligado. E está frio demais e ele seca demais o ambiente. Onde eu estava? Olhando... Opa, vocês não estão vendo nada. Perdão. Vamos explorar mais a forma diferencial. Só para facilitar a ilustração. Então, olha só. A nossa expressão diferencial aqui... Tem que corrigir isso. Estou usando muita anotação diferente no meio da transparência, pode confundir. Ah, não. Esse é o motivo. Eu estou usando DS aqui como módulo de DR, tá? Módulo de deslocamento. Então, nós temos a nossa força sendo aplicada. Isso aqui é uma expressão mais geral, é um desenho um pouquinho mais geral do que aquele que a gente tinha visto anteriormente, esse aqui, tá? Então, da minha força, eu olho um elementozinho diferencial, infinitesimal, obviamente está exagerado, não vou me ater a isso. E com esse elementozinho eu traço essa reta e eu tiro esse ângulo, tá certo? Esse aqui é o desenho mais geral possível. Estou com minha origem aqui, eu tenho meu R aqui, vetorial e o elemento infinitesimal nesse sentido aqui. Perfeito? Olha, o que eu estou fazendo aqui? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, e eu não sei por que não está aqui, tá. É uma consequência disso aqui que eu falei para vocês. O fato que forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Ou seja, eu tenho aqui, num caso, uma força central, que aponta para o centro. Ela só faz o quê? Ela só desloca o movimento, mas ela não produz trabalho efetivo sobre a partícula. A gente tem o deslocamento aqui da partícula, deslocamento angular, de uma caixa, que é o exemplo mais feijão com arroz que nós temos. E a gente vê por que o trabalho não realiza trabalho. A força-peso não realiza trabalho. Por quê? O deslocamento é com relação à mesa. Sendo com relação à mesa, é perpendicular à força-peso e não acontece nada. Tá, aqui eu acho que uma outra exemplificação para a gente do... como a gente sai
da diferencial para integral, ou seja, eu calculo esse trabalhozinho, esse outro trabalhozinho, e sumo eles. Tá certo? Só para ilustrar aquilo que eu comentei com vocês. Eu acredito que seja importante isso. Uma coisa importante para a gente é lembrar que força constante, o gráfico de uma força constante, está aí. É isso aqui. Um gráfico de força para o deslocamento, se a força é constante, ele é uma reta. Mais do que isso. É uma reta que não se altera e o deslocamento fica entre o ponto A e B. E o elemento ds, se a gente olhar nessa situação, são essas faixinhas aqui. Quero fazer uma coisa com vocês. Que vocês vão... Vai ser interessante. Vou deixar esse enunciado com vocês. Eu quero que vocês tentem resolver ele. Tá? Eu vou dar 5 minutinhos. Naquele mesmo espírito que eu comentei com vocês. Esses 5 minutos são para quê? São para vocês esboçarem a resolução. Se vocês conseguirem, nesses 5 minutos, começar e terminar, ótimo. Se não, eu quero só que vocês esbocem o que está acontecendo para a gente explorar junto posteriormente. Ok? 11h55, 56, porque já deve estar passado alguma coisinha, eu vou retornar. Eu vou pausar a gravação para não precisar editar isso posteriormente. Então vamos lá, pessoal. Vamos explorar. Vamos olhar a nossa situação. Vamos para o brown board agora. Ótimo. Então, olha só, como que a gente vai fazer isso para resolver esse problema usando essas informações? O sistema de coordenadas já está indicado, certo? Então, ele diz o seguinte, olha, nós temos um deslocamento, que é o nosso popular ΔE, opa, não é módulo de ΔR, que é o nosso popular ΔR, igual a menos 3 na direção I, metros. E diz que esse mesmo bloco ele é empurrado pelo vento com uma força que tem componentes menos 2 na direção I, menos 6 na direção J, newtons. Eu quero saber Professor, Oi? nós não estamos conseguindo ver a resolução no papel. Obrigado. De nada.
Aí, perfeito. Até tive uma crise de tosse com a minha patetice, mas tudo bem. Então, olha só. Está aqui os dados que nós precisávamos, a direção I e a força F. O que eu quero calcular? Quero calcular o trabalho que a caixa sofre pela força que o vento produz. Ora, agora é só aplicar a definição. Qual que é a definição? F, produto escalar, D. Quem que é F? Menos 2i menos 6j, produto escalar, com menos 3 na direção I, mais 0 na direção J. Não tem componente em Y do deslocamento. Produto escalar, vocês lembram, multiplico I com I, J com J. Menos 2 vezes menos 3, mais menos 6 vezes 0. Menos com menos dá mais. Temos 6 joules. O trabalho que foi produzido pela caixa, pelo vento sobre a caixa. Trivial. Acredito que vocês tenham conseguido fazer isso. Trivial no sentido que é só a aplicação da fórmula. Agora vamos fazer as coisas ficarem interessantes. Durante uma tempestade, uma caixa, um caixote, uma caixa, durante uma tempestade, um caixote recebe um impulso e desliza pelo piso escorregadio do estacionamento, sofrendo um deslocamento de menos 3 metros na direção I. Enquanto é empurrado na direção contrária pelo vento, com uma força de 2 na direção I, menos 6 na direção J, newtons. A situação e os eixos do sistema de coordenadas estão representados na figura abaixo. Qual é o trabalho realizado pelo vento sobre o caixote durante esse trajeto? E aí, pessoal? Vocês conseguem enxergar que é uma situação completamente diferente do que está acontecendo antes? Mas vocês vão ver que a resolução é exatamente a mesma. Mas tem uma pegadinha. Eu vou resolver com vocês. Certo? E vou mostrar que se vocês interpretarem direitinho, ou aprenderem a interpretar, em algumas situações vocês nem vão precisar fazer conta. Eu vou dar 2 minutos, não vou dar os 5, porque vocês já viram um problema parecido antes. Eu quero só que vocês pensem. Matutem um pouquinho sobre isso. E eu já vou começar. Só vou deixar mudo para não atrapalhar vocês.
Então, vamos lá, pessoal. Eu vou... Ótimo, fazer assim. Então, olha só, qual a diferença desse enunciado para o outro? O deslocamento não é. Se vocês lembrarem, ele fala, olha, o deslocamento de interesse para a gente é D igual a menos 3 metros na direção I. O que muda aqui para a gente é a força. 2 na direção I, menos 6 na direção J newtons. O cálculo do trabalho é exatamente o mesmo anterior. F vezes deslocamento. Então, é 2 na direção I, menos 6 na direção J. Produto escalar com menos 3 na direção I, mais 0 na direção J. Esse é 2 vezes menos 3, mais menos 6 vezes 0. Mais com menos é menos. 6. Menos 6 joules. Opa, vocês não viram a resolução. De novo. Então, vocês perceberam que a diferença dos dois é apenas um sinal. A aplicação da fórmula, a gente aplicou direto. Agora vamos interpretar as duas situações. No primeiro exemplo, nós tínhamos uma caixa que começou a estava parada e recebeu o vento e começou a se deslocar. Se deslocou por 3 metros. Isso deu para a gente esse resultado aqui, 6 joules. Ou seja, esse é o trabalho que o vento colocou na caixa. Que é esse outro enunciado. Agora, esse segundo caso, alguém deu um peteleco na caixa, ela deu um peteleco na caixa, e ela ganhou impulso e começou a se movimentar. Esse movimento foi freado pela força do vento. Esse é o motivo do sinal negativo. Fiz questão de colocar uma situação muito semelhante, só para vocês verem, olha, tem a mesma força sendo aplicada em módulo, né? Só que ela tem direções e sentidos diferentes. Ela vai produzir um efeito diferente no corpo. Se a gente quisesse não fazer essa conta, a gente ia ver, assim, olha, tem uma força toda igual, só está mudando o sinal, eu vou ter só um trabalho com sentido contrário. Um trabalho com sentido contrário. Um trabalho com um sinal contrário. Ao invés de eu ter um trabalho positivo, que foi o primeiro caso, eu vou ter um trabalho negativo. Por que eu estou falando desse jeito? Eu estou evitando falar no conceito de energia. Agora eu vou introduzir ele para vocês um pouquinho. Eu posso dizer que no primeiro caso, foi dado energia para a caixa. Essa energia se manifestou na forma de movimento. A gente vai ver que a energia de movimento, a gente vai chamar isso de energia cinética. Porque isso é positivo, foi dado para a caixa. No outro caso, ela estava parada, ele sofreu um deslocamento, recebeu energia do vento. Nesse caso aqui, um terceiro pessoa, que a gente não sabe quem é, um terceiro elemento, dá energia para a caixa, ela começa a se movimentar,
E o papel da força do vento é o quê? Frenar, parar a caixa, ou seja, retirar a energia do sistema. Nosso sistema, nesse caso, é a caixa. Por isso, novamente, a diferença de sinal. Sistema recebendo energia, sistema perdendo energia. Então, vamos continuar. Ótimo. Isso foi um exemplozinho de força variável, constante. Certo? A força do vento era constante. Eu quero agora trabalhar com vocês um outro caso, que é a força variável. Não. Antes de trabalhar com força variável, eu quero voltar a fazer dois exemplos de forças constantes, que eu acho que são importantes para a gente. Tá? E por esse meio, a gente vai passar por um conceito, que é o seguinte. Vamos voltar então para a força constante. Só que agora a gente vai ficar completamente concentrado no brown board. Opa, pode fazer besteira aqui. Eu quero fazer mais dois exemplos específicos com vocês. Tá. Mais dois não. Mais um exemplo específico, porque esse foi um exemplo de uma caixa. Então foi bem claro. Eu quero fazer trabalhar um conceito com vocês, que é bem comum da gente que é da gente conhecer. É o seguinte. Quer dizer, ele é sempre usado como exemplo, mas eu nunca vi ninguém trabalhar efetivamente com ele, apesar de ser um caso bem simples para a gente... Ah, agora eu lembrei que eu não tinha colocado. Como ficou torto. Então, olha só. Olha, bicho todo. Eu quero calcular um exemplo, um caso especial, que é o quê? Trabalho da força gravitacional. Nesse caso, vai ser bem simples. A gente vai considerar o corpo em queda livre e sem atrito. Ok? Então, dessa maneira, o corpo em queda livre. Sem atrito. Vamos desenhar o sistema de coordenadas usual. O nosso corpo tem um peso P.
ele vai cair uma distância ΔY, que a gente chama normalmente de H, essa altura. Então, como que a gente representa para usar aquelas fórmulas? Então, a primeira coisa, a gente tem que lembrar que a força peso, vai ser igual a menos massa do objeto vezes G na direção J. O nosso deslocamento vai ser menos ΔY, menos H na direção Y. Ah, por que que vai ser menos ΔY? Pessoal, o objeto começa no alto e vai para baixo. Y final menos Y inicial, Y final é maior, Y final é menor, Y final, Y inicial. Ou seja, isso aqui é intensamente negativo, que é o menos H. Colocando a nossa expressão de trabalho, força vezes vetor força produto escala vetor deslocamento, menos mgh, mg na direção j, produto escalar, com menos h na direção j. Menos com menos cancela, produto escalar de j com j é 1, isso que dá o famoso mgh. Porque você está fazendo uns casos tão simples. Eu acho que às vezes é bom a gente fazer uns casos simples para a gente... Agora vamos deixar fazer uma coisa interessante. Nosso campeão de pedidos. Nosso bom e velho plano inclinado. É um plano inclinado sem atrito. A gente coloca o objeto e solta. Colocar o objeto e soltar, a gente sabe que ele vai ter uma aceleração. A gravidade está atuando para cá. Perdão. Não é um plano inclinado sem atrito, é um plano inclinado com atrito. Ok? Vamos fazer o caso mais geral para a gente ir treinando, né? Acho que é bom a gente treinar isso. Então, vamos aproveitar isso aqui, vamos desenhar. Pessoal, deixa eu só gastar um pouquinho do nosso tempo. Quer dizer, não quero gastar, mas... Quero refazer o desenho um pouco maior. Porque às vezes eu esqueço que a gente está filmando.
Então, temos nosso objeto descendo o plano inclinado, nós temos força de atrito atuando, é um objeto real, uma caixa real. A gente sabe que é atrito cinético, o atrito estático já foi vencido. A gente sabe que a gente vai ter uma aceleração para cá. A força, a aceleração. A força da gravidade produz uma aceleração G, que a gente sabe que é nessa direção. Temos como inferir em algum instante, ou nos foi dado, ou a gente consegue medir o valor do ângulo da caixa, a gente vai fazer o quê? Então, agora a gente vai fazer o diagrama de forças. Escolher um sistema de coordenadas que facilite a nossa vida. De complicado basta nosso dia a dia. Um sistema de coordenada Y, eixo Y, eixo X. Estou prolongando um pouquinho para ficar mais fácil o desenho. Positivo para cá, positivo para cá. Então, o que a gente faz agora? Escolhe as direções. Ah, escolhe as direções não, né? Desenha as forças. Perdão, esqueci de desenhar. Então, a gente sabe que a força peso tem para cá. Por igualdade de triângulos, a gente sabe que esse ângulo aqui é igual a esse. Então, a gente vai ter uma componente PY e uma componente PX. Temos a nossa força de atrito no sentido contrário. Cinético. E a normal, apontando para cima. Vou desenhar do lado. A força normal. E tem mais uma informação que a gente precisa desenhar, que a gente tem que lembrar. Nós temos o deslocamento da posição do bloco até um ponto D. Vamos dizer que isso aqui é o comprimento da rampa, tá? Vamos dizer não, né? Até a base da caixa. Da caixa não, do plano inclinado. Então, vamos fazer decomposição de forças. Vocês acharam que ia fugir do diagrama de força livre? Acharam errado. Na direção Y, quais são as forças que estão atuando? Um módulo da normal para cima, menos um módulo da força-peso para baixo na direção Y. Perdão. Isso aqui não faz nem sentido o que eu escrevi agora. Menos a componente e mais a componente na direção Y, que a gente sabe que é negativo, igual a zero. O bloco não está pulando. Daqui a gente tira com a informação que a normal é igual, o módulo normal é igual ao componente PY.
Por que a gente precisa dessa informação? Da força de atrito, né? A força de atrito cinético é igual ao quê? Coeficiente cinético, mi cinético, qualquer, eu não especifiquei, vezes a normal. Então, nesse caso, mi cinético vezes PY, cateto oposto, cateto adjacente, então a gente sabe que vai ser mi. Olha, falei uma coisa, escrevi outra. Mi, massa da caixa, vezes a gravidade, cosseno θ. Eu guardo essa informação. Agora eu acho na direção Y. X. Por que eu vou dar atenção na direção X agora? Porque a gente quer achar a aceleração e o nosso trabalho é só nessa direção aqui. É a direção que vai interessar para a gente. Então temos o quê? Força-peso na direção X, positivo, ó, peso aponta, na direção X aponta para cá, menos a força de atrito cinético, vai ser igual a massa vezes a aceleração, na direção X. Mais do que isso, módulo dessa componente, tem que ser coerente. Módulo da massa vezes a aceleração na direção X. Deixa assim que está ficando estranho. Quem que é Px? Massa vezes gravidade. Seno de θ menos mi cinético. Quem que é o força de atrito cinético? Está aqui, ó. Massa vezes gravidade cosseno de θ igual a massa vezes a aceleração. Quem que vai ser o trabalho? Força vezes deslocamento. Qual que é a força? Essa força resultante aqui. Pessoal, aqui é uma coisa importante que eu não tinha chamado a atenção para vocês nas transparências. Se existe mais de uma força atuando no objeto, se existe mais de uma força que está atuando no objeto, o trabalho que o sistema, que o objeto sofre, é a força resultante, que é massa vezes aceleração. Quem quer massa vezes aceleração nessa situação? Em cima. Agora eu faço substituição. Massa do objeto vezes a gravidade, seno de θ menos mi cinético, cosseno de θ vezes o deslocamento. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque é importante, pessoal, é muito importante. A gente sempre calcula o trabalho sobre um sistema depois de fazer o diagrama de forças e ver todas as forças resultantes sobre o sistema. Ficou claro? Eu queria explorar isso aqui um pouquinho mais. Se não tiver atrito, a gente recai o caso do plano inclinado sem atrito. Mi C igual a zero, vai ficar o quê?
MC igual a zero. Essa expressão vai ficar como? O trabalho vai ser mg seno de θ vezes a direção d. E agora eu quero tratar com vocês um caso interessante. E se θ for 90 graus? E vamos facilitar para a gente nossa vida? E sem atrito? O trabalho vai ficar o quê? W igual a mg seno de 90 vezes o deslocamento. mg seno de 90 vezes o deslocamento, mg, opa, mgd. Só que esse d, se ele ficar na vertical, ou seja, essa distância percorrida, no fundo é h. Então, eu posso escrever essa expressão aqui, mgh. Ok? Conseguiram enxergar isso? Perfeito. Eu quero que vocês fiquem com isso no fundo da cabeça, revejam isso, porque isso vai ser importante daqui a pouquinho. Ou não, porque está quase acabando. Vou virar. Eu tinha preparado a aula de um jeito, eu vou mudar um pouquinho. Acho que vai ser mais interessante aproveitar isso do que ocorrer com as deduções que eu tinha reservado. Vou fazer um desenho aqui para gente.
Só o que vamos fazer agora é o seguinte, a gente vai empurrar a caixa rampa acima. Com uma força F. Sabemos que a força peso. Vamos desenhar o sistema de coordenadas de novo. Antes de desenhar as outras forças, só para o desenho não ficar sujo, tá? Quais são as forças que estão atuando? Temos a força peso. Temos a força normal. Essa cor é horrível para isso. A força normal. E vamos dizer que nós temos uma força de atrito. Cinético de novo. O bloco já está em movimento. Perfeito? Pessoal, esse sistema de coordenadas é o nosso sistema de coordenadas usual, positivo da esquerda para a direita, positivo de baixo para cima em Y, esquerda para a direita em X. Eu quero achar qual que é o trabalho que está sendo realizado sobre esse sistema, sobre o bloco. Aqui eu preciso saber uma pergunta, para saber esse trabalho, eu preciso aprofundar nas minhas informações sobre o sistema. Que aprofundamento é esse? Essa força F é muito maior que a força peso? Eu estou dizendo que ele está subindo. Então quer dizer que ele é suficiente para vencer a força peso e vencer o atrito. Acho que está claro isso para todo mundo. Mas eu tenho duas situações em que isso acontece. E tem uma situação em que a força é suficiente para que o bloco suba com uma aceleração de qualquer valor, ou eu posso puxar o bloco de tal maneira que o valor em módulo dele seja exatamente a contrapartida do valor em módulo da força-peso. Ou seja, ele vai subir com velocidade constante. Se ele subir com velocidade constante, a aceleração é zero, apesar da gente ter uma força atuando sobre ele. Então, vamos tratar inicialmente com aceleração diferente de zero, e depois a gente vê como que se a gente consegue recuperar esse resultado de dentro dessa situação. Perfeito? Então, antes do cálculo do trabalho, a gente precisa fazer o diagrama de forças. Já fizemos o diagrama de corpo livre, o diagrama de forças, agora a gente vai equacionar isso. Na direção Y, não... perfeito, desculpa. Antes de vocês se manifestarem, eu lembrei, eu sei que vocês estão atentos. Eu tenho a componente Px e a componente Py. Em Y nós temos o módulo da normal positivo menos a componente Py igual a zero. O bloco não está pulando com relação ao nosso sistema de coordenadas, não está se movimentando. Isso implica para a gente, então, que o módulo da normal igual ao valor em módulo de Py. É o valor sempre positivo, né? Porque o sinal a gente já considerou aqui. Dessa informação, a gente tira coisas sobre a força da força de atrito cinética.
Ok, estamos aqui com tudo que a gente precisava saber, com as informações que a gente precisava retirar da direção Y. Agora nós retiramos as informações com relação à direção X. Com relação ao nosso sistema de coordenadas, a força F é negativa. Px é positivo com relação ao sistema de coordenadas, então a gente tem Px. A força de atrito cinético é positiva. Tem algum problema nisso, pessoal? Não, né? Não tem problema nenhum, porque a força de atrito tem que ser contrária ao movimento. O movimento não está acontecendo para cá. Ó, a gente esqueceu de desenhar a aceleração. O movimento da caixa está indo nessa direção. Então, a força de atrito vai ser no sentido contrário. Então, com relação a esse nosso sistema de coordenadas, a força de atrito cinético é positiva. Não tem nenhum problema aqui acontecendo. Menos a força, o módulo da força F. Que é a própria força F, porque ela está toda na direção X. Isso é igual a menos a massa vezes a aceleração. Por que é menos a massa, hein, pessoal? Vezes a aceleração? Porque a força resultante está apontando para onde? Está apontando para cima, nesse sentido, que é contrário à orientação do nosso sistema de coordenadas. Lembra? A gente falou que ele é positivo para cá, positivo para cá, então ele vai ser negativo nesse sentido, e negativo para baixo. Ele está sendo negativo na direção X. Por isso, esse sinal N. A gente faz as substituições que a gente quer fazer. Acha Px. Massa vezes a gravidade seno de θ. Mais μ vezes a normal menos módulo de F igual a menos massa vezes a aceleração. Ainda tem que fazer essa substituição aqui. Podia ter feito direto, pessoal, desculpa. Pronto, pessoal, acabou o exercício. Achamos a força, eu quero saber qual que é o deslocamento. Qual que é o deslocamento? Desculpa, o deslocamento, perdão. Qual que é o trabalho? Tem uma informação que a gente precisa recuperar e que eu não desenhei, infelizmente, falha minha, que é o quê? Eu estou deslocando essa distância D
Mais do que isso, deslocando esse bloco na direção D, nessa direção que já está indicada e nesse sentido. Então, eu preciso escrever quem é o vetor D. O vetor D está apontando para onde? Com relação a esse sistema de coordenadas da direita para a esquerda, que é negativo. Então, se eu for escrever a expressão do trabalho, o trabalho vai ser menos M vezes A vezes menos o deslocamento. Se cancela, cancela. Massa vezes aceleração vezes deslocamento. Ah, professor, mas você está escondendo todas as informações. Perfeito, a gente não precisa esconder nada. Vamos escrever aqui explicitamente. Uia. MG seno de θ mais μc cosseno de θ menos módulo de F vezes o deslocamento. Vamos explorar isso aqui agora? Professor, Oi. poderia subir um pouquinho a folha? Opa, desculpa. Sem problema. Obrigado. Agora vamos explorar essa expressão. Se não tiver atrito, esse elemento desaparece. E a gente tem o quê? O nosso expressão sem atrito. Se a gente colocar ele a 90 graus, a gente vai ter uma situação bem curiosa. Se a gente colocar 90 graus, e sem atrito, a expressão se torna vezes o deslocamento. Tá certo? Aqui eu quero explorar com vocês uma coisinha. Quer dizer, a gente pegou todos os casos que eu quero que vocês reflitam sobre eles. Mas antes disso, vamos voltar para o caso geral.
Esse é o caso que eu falei, em que a gente conseguiu, a força é maior do que esse elemento aqui, e isso aqui dá diferente de zero. E se a gente tivesse um caso em que a aceleração fosse zero, ou seja, o valor de f é igual exatamente o valor desse elemento aqui. Se o valor de f fosse, módulo de f fosse igual, exatamente esse valor, já falei para vocês que nós teríamos massa vezes aceleração igual a zero, aceleração zero, mas a gente teria movimento. Qual que é a consequência para o trabalho? Pessoal, zero vezes deslocamento igual a zero. Seria trabalho nulo, sendo exercido sobre a caixa. Então, a caixa, nesse caso, apesar dela estar sendo deslocada, ela não está ganhando energia. Tá certo? Pelo menos ela não está ganhando energia de deslocamento, energia de movimento, porque a velocidade é constante. Aí vocês podem se perguntar, professor, mas está acontecendo alguma coisa, eu estou realizando esforço. Vamos dizer que é a gente que está empurrando a caixa. Pessoal, você tem que ficar claro que você realiza esforço, qual que é o sistema que eu vou olhar? Não é a caixa, é você. Quando eu falo, eu estou realizando esforço, significa que quando for naquela situação do plano inclinado, eu vou olhar o braço que está empurrando. Então, o braço se torna o sistema de interesse. Se for a gente que estava empurrando, a gente vai estar gastando energia, consumindo energia química do nosso corpo. Se eu olhar, eu estou realizando um trabalho. Tá certo? Que é o quê? Trabalho de empurrar. Mas se eu olhar só para a caixa, tem trabalho nulo. Por que eu quero chamar a atenção disso para vocês? Vocês têm que saber diferenciar qual é o seu objeto de interesse. Isso é uma coisa que eu acho que eu não chamei atenção lá quando eu falei de forças. A maior parte da confusão com relação a leis de Newton, daquelas pessoas que não entendem leis de Newton mesmo, é que elas não conseguem diferenciar qual que é o nosso objeto de interesse. Quem é que está recebendo a força? Quem está recebendo a força nesse caso? É a caixa subindo. Em todos os exemplos que a gente fez, eu olhava um objeto, uma caixa, e descrevia as forças que estão atuando nessa caixa. O máximo não, a gente explorou casos em que eu tinha 2 objetos ou 3 objetos em contato, aí o que eu fazia? Eu descrevia um, descrevia outro e descrevia outro. Se eu olhasse só para um pequenininho, as forças que estão atuando são esses. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Eu falei para vocês nesse exercício, olha, o meu sistema de interesse é tudo isso aqui. Mas não. Quando eu falei isso, eu vou só olhar a direção X, tá, pessoal? Tem a força aqui, daí vai ter a força para cá causada por esse, que eu vou chamar de T2. Esse bloco aqui vai sofrer um T2 com sentido contrário e um T1, T2, 3, T1. Aqui vai sofrer um T1, esse aqui vai sofrer um T2, um T1. Mas se eu perguntasse para vocês, qual a força que o sistema 2, que o bloco 2 sofre? Aqui. Qual é a força que o sistema 1 sofre? Aqui. A força que 3 sofre? Está aqui. Ou seja, eu posso olhar o macro do meu sistema. Estou olhando os 3 blocos, daí eu olho. Quando eu olho os 3 blocos, eu sou obrigado
a não ignorar cada elemento dele. Opa, eu tenho que olhar esse elemento, ver as forças. Olhar esse elemento, ver as forças. Olhar esse elemento, ver as forças. Ou eu posso dizer, eu não quero o macro, eu quero só esse cara. Ou só quero esse, ou só quero esse. Isso, a analogia aqui, é a mesma quando eu falo de trabalho de empurrar uma caixa. Ou ainda, né? Aí eu quero que a gente olhe em quem está puxando. Aí a gente desenharia só esse pedaço. Ok, pessoal? Quinta-feira que vem a gente volta. Perfeito?